Olá, tudo bem? Eu sou o deputado Marco Aurélio. Estamos aqui mais uma vez para o programa Assembleia Convida. E hoje nós vamos entrevistar aqui Eugênio Ferrarese. Eugênio Ferrarese é um consultor empresarial, uma pessoa especializada em comportamento humano, faz treinamentos, palestras, mexe com a vida das pessoas. Ele é de São José dos Campos. E hoje nós vamos trabalhar isso, vamos conversar sobre esse tema, comportamento humano e mudança de padrões limitantes, mudança de comportamento. Eugênio, seja bem-vindo, muito obrigado de atender o nosso convite. Vamos começar aí, o que é essa questão de comportamento humano, né? Comportamento é algo que dá para se mexer, dá para se mudar, dá para se trabalhar, ou realmente cada um tem o seu e não há o que fazer? Ok. Antes de mais nada, queria agradecer aí o seu convite, de poder compartilhar um pouquinho desses conhecimentos aí que há 15 anos a gente vem estudando e colocando em prática, e também parabenizar essa sua iniciativa de levar alguns assuntos que realmente venham agregar as pessoas aí que nos assistem. Comportamento humano. Comportamento, primeira coisa, o que é comportamento? Muitas vezes nós usamos essa palavra, mas muitas vezes nós não sabemos o que é comportamento. Se nós perguntarmos o que é comportamento, comportamento nada mais é do que a forma, a maneira como as pessoas agem. Tanto é que nós falamos, né? Esse moleque tem mau comportamento, tem bom comportamento. Mau comportamento não está de acordo com a expectativa que nós colocamos na forma que a pessoa age. Bom comportamento tem a ver com a nossa expectativa. Se a minha expectativa foi de acordo, eu falo que o comportamento foi bom, ou se aquele comportamento está dentro de um padrão de ética, dentro de um padrão aceitável até pela sociedade, é um bom comportamento. Então, o comportamento está presente em todos os setores da vida, no familiar, no empresarial, no político, não é? E tem muito a ver com isso, né? Com os padrões, com as normas, com a ética, enfim. Comportamento, dá para se mudar? Essa é a pergunta, né? Dá. Dá para se mudar. Não é? Existem alguns comportamentos que são facilmente mutáveis. Não é? Então, por exemplo, a pessoa tem um comportamento de roer unha. Isso é um comportamento. Ela tem um comportamento de enfiar o dedo no nariz. Ela tem um comportamento de ter dor de cabeça. Isso é um comportamento. Eu tive a oportunidade de fazer uma palestra para 320 médicos das 5 Santa Casas de Misericórdia aqui em São Paulo. Eu fiz essa pergunta. É ou não fato que dor de cabeça é um comportamento? Insônia é um comportamento. É uma forma como nós agimos, só que nós não temos controle disso. Então, tem alguns comportamentos que são facilmente mudáveis, né? Por exemplo, eu quero começar a adquirir o comportamento de fazer exercício para ter um corpo saudável. Eu quero mudar o comportamento para me alimentar melhor, para ter um corpo saudável, né? Uma alimentação mais... Ou seja, esse tipo de comportamento que eu não tinha, eu posso agregar na minha vida. Agora, existem alguns outros comportamentos que estão num nível que nós chamamos da mente inconsciente. E a pessoa ela não tem consciência de como eles se manifestam. Por exemplo, a dor de cabeça. Quem gosta de ter dor de cabeça? E é um comportamento. E é um comportamento que a criança aprende com os pais, que a criança aprende com os avós. Por quê? A criança até 9 anos, ela está com todo o seu processo de cognição, seu processo cerebral em formação. E ela não sabe discernir o que é correto e o que não é correto. Até 9 anos? Até 9, 10 anos Uhum. é o período em que o cérebro está fazendo todo o seu processo de ligação sinápticas. A criança ela não conhece o que é certo ou o que é errado, ela não tem referência. Ela está com toda a sua estrutura referencial sendo formada. Então imagina uma criança, eu sei que você tem um herdeiro lindo aí, né? Uma maravilha de criança. Imagina uma criança com 9, 10 meses, 1 ano, ela já começa a entender, mas ela ouvindo coisas do tipo, tomei muito sol, é por isso que eu estou com dor de cabeça. Estou com fome, faz um tempo que eu não me alimento, é por isso que eu estou com dor de cabeça. É quando o adulto tenta explicar o sintoma. Né? Estou com azia, é porque eu tomei isso, comi aquilo, bebi aquele outro.
A criança está ali, ela está ouvindo. E o cérebro está registrando aquilo. E aquilo é guardado. Mais tarde, ela começa a ter dor de cabeça e começa a associar. Aí eu tive dor de cabeça porque eu estava no sol. Aquilo vira um registro, aquilo vira uma referência, um padrão. E ela passa a manifestar o comportamento de dor de cabeça. E enquanto ela não conhecer esse link, enquanto ela não ter acesso a essa referência para quebrá-la, para mudá-la, ela continuará manifestando dor de cabeça para o resto da vida. Um outro exemplo, barata. Tem gente que tem pânico de barata. Não é? Se eu começar a descrever aqui, imaginando uma barata, imagina uma barata na minha mão, se eu apertar essa barata, quebra a casca e começa a descer aquele líquido amarelinho, que parece iogurte de coco. Cara feia essa, Marco. Né? Por causa do iogurte de coco. Tem pessoas que vão ficar sem tomar iogurte de coco por um bom tempo. Por quê? Não tem barata nenhuma aqui, mas enquanto eu vou falando, eu vou estimulando um padrão que a pessoa tem sobre barata. Um padrão de comportamento. E qual é o comportamento manifestado agora? É começar a se sentir mal, sentir nojo daquele líquido branco descendo, iogurte de coco. Se eu falar que vou lamber isso aqui, então, eu vou, cara, porco, né? E a pessoa começa a se sentir mal. É um comportamento manifestado no corpo dela. Mas existe um padrão que gera o comportamento. Quando se muda o padrão, se muda o comportamento. Então você tocou numa coisa assim, agora, que chamou muita atenção. Antes do comportamento, existe um padrão. Sim. E esse padrão, ele adquire consciente e inconscientemente, ou só consciente ou só inconscientemente? Das duas formas. Os padrões inconscientes são principalmente registrados quando a criança ainda não tem consciência. Por exemplo, se você fala para uma criança pesado, leve, alto, baixo, ela não conhece essas propriedades. Uhum. Não é? Ao longo do tempo, ela vai aprendendo. Quando você fala para uma criança, por exemplo, se você comer tudo e limpar o prato, você vai ganhar o doce depois. Come tudo, limpa o prato. Para crescer forte, bonito, né, e saudável. Isso. O que a criança sabe sobre comer muito? É bom ou é ruim? Ela não sabe. Ela simplesmente ouve aquilo e associa o ato de comer tudo, limpar o prato, com crescer saudável, forte, bonito, só coisa boa, não é? Então o fato de comer muito está associado a coisas boas. E é assim que a mente registra. A criança ela não tem discernimento para entender o seguinte: quando eu for adulto, eu não vou querer comer muito porque eu não tenho mais para onde crescer para cima, então eu vou começar a crescer para os lados. Qual é o maior problema do adulto que quer fazer uma dieta? Uhum. É fechar a boca. Marcos, você já foi num restaurante rodízio ou num self-service? Sim. As pessoas comem até quando? Satisfazerem? Não, normalmente ultrapassa, né? Comem até entupir, Normalmente ultrapassa. não é isso? Por quê? Elas estão manifestando um comportamento lá da infância. Come tudo para crescer forte, bonito e saudável. Come tudo e está aqui. Agora, num rodízio, num self-service, a comida acaba quando? Nunca. Então, o adulto come tudo que dá. E quando ele come tudo que dá, né, ainda sai, eu costumo brincar o seguinte: você sai do restaurante rodízio, se tiver aquelas bombonières cheio de balinha, ainda o adulto fala assim, pode chupar depois, né? Isso. Sai com o bolso cheio de Isso, bala. é. Literalmente é esse programa, esse padrão da infância se transformando num comportamento na fase de adulto. Né? E quer ver um outro exemplo também, que os pais às vezes caem a ficha de quantas coisas nós falamos para a criança sem saber o que estamos causando no futuro daquele futuro adulto. Por exemplo, se você tomar um banho quente e sair
no vento frio, pisar no chão frio, Pega a gripe. pega a gripe. Tecnicamente falando, o que tem a ver muito quente com frio? Fala assim choque térmico, né? Mas não sei. Choque térmico. Se fosse assim, quem faz sauna, toda vez que fosse fazer sauna, pegaria gripe, porque você tem choque térmico Tem na choque sauna. térmico. Não é? Exatamente. Pois é. Para ficar gripado, precisa de um vírus. Não precisa de um choque térmico. Um vírus. Eu costumo até brincar, será que tomando banho quente, pisando no chão frio, trinca o pé e o vírus entra pelo pé? Não, isso não acontece. Não é? Então, na realidade, o que acontece? Muitas vezes, a criança ouve isso. Toma banho quente, sai no frio, você vai pegar gripe. Isso gera um padrão. Tem um neurocientista chamado David Servan Schreiber. Ele fez o seguinte experimento com um grupo de pessoas, né? Pôs essas pessoas a acreditarem que a mudança de temperatura ia gerar gripe. E começou a medir a quantidade de anticorpos dessas pessoas. A partir do momento que elas começaram a acreditar que a mudança de temperatura ia dar gripe, os anticorpos delas começaram a baixar. E, normalmente, o vírus, a bactéria que nós já temos na nossa boca, na nossa saliva, toma conta do corpo. Esses padrões geram comportamentos inconscientes. Quando a pessoa vai pensar que uma simples coisa que ela está falando para o filho, até na intenção de protegê-lo, não é? Para que realmente não pegue gripe. Por quê? Muitas vezes ela aprendeu assim dos pais dela, que aprenderam assim dos avós. Ela está gerando um padrão que vai fazer com que qualquer coisinha torne essa pessoa frágil no futuro. Qualquer coisinha ela vai ficar doente, vai ficar com dor de garganta. Tem uma outra, falando em dor de garganta, você me desculpe, quando você quiser você interrompe, porque eu falo muito. Tá? Mas está muito interessante. O da dor de garganta é campeão. Né? Tomar sorvete no inverno, o que tem que fazer depois? Tomar sorvete no inverno, o pessoal vai tomar um copo de água não gelado. Por quê? Para cortar o gelo que você colocou na sua garganta. Cortar o gelo, senão vai dar dor de garganta. Dor de garganta. Não é? Pois é. O sorvete no inverno e no verão tem a mesma temperatura, 0 graus. Tá? A temperatura do corpo humano no inverno e no verão é a mesma, 36 graus e meio. O que tem a ver a bactéria? No inverno tem mais bactéria no sorvete do que no verão? Não tem nada a ver. Não é? Então, tanto faz tomar um sorvete no inverno, no verão. Agora, se a criança acredita que se tomar sorvete no inverno, vai ficar gripada, tem que tomar um copo de água natural depois. Quer dizer, a água natural mata as bactérias e daí ela não fica com dor de garganta. Você vê que coisa maluca? Só que a nossa mente, o que ela aprende, ela reproduz. Literalmente, eu faço até uma comparação do cérebro humano com um computador. Não é? Ele vem limpo, vem maravilhoso. E nós programamos e esse programinha passa a rodar ao longo da vida da pessoa. Eu ia fazer uma pergunta, mas me parece até que você já respondeu, deu 50% da resposta. Você começou a falar de que dor de cabeça é um comportamento. Lógico que muitos que estão nos assistindo falam, que isso? É porque não é com você, né? Você sabe a dor de cabeça que eu tenho? No primeiro momento, você imaginei que você está falando que a pessoa fala que tem dor de cabeça, mas não tem. Então, na verdade, não, ela tem. Ela tem. Tem, né? Comportamentos são coisas que se manifestam. Por exemplo, comportamento de comer compulsivamente. A pessoa tem a vontade que a faz comer. Tem. Mas nesse caso, dói que a mesmo. pessoa já está com a dor de cabeça, aí ela tem que ir para a medicina. Ou tem algo que ela possa fazer. Espera só um pouquinho. Ao invés de eu tomar um remédio, eu vou... tem algo que ela possa fazer? Tem. O que ela pode fazer? Tem. Bom, primeira coisa é ir para a medicina, tomar lá o seu remedinho. Toma um analgésico, tira a dor de cabeça. Toma um analgésico, que é vasoconstritor, né? E aquilo ali faz com que a dor de cabeça passe. Okay? O que ela pode fazer? A dor de cabeça está associada a um padrão que ela tem. Então, a primeira coisa... Toda dor de cabeça? Toda? Olha,
eu fiz uma vez essa pergunta nesse mesmo congresso para médicos, porque eu tinha ali uma oportunidade fantástica, 320 médicos, provedores das 5 Santa Casas, pessoas altamente qualificadas, e eu falando sobre comportamento, sobre estrutura de formação cerebral associada aos comportamentos, eu fiz essa pergunta. Eu falei, é ou não é fato que a maior parte dos casos de dor de cabeça tem uma origem comportamental? E tinha um senhor ali, ele virou e falou assim, Eugênio, a maior não, 99%. Né? Tem uma origem comportamental. Ele falou, 1% é muito grave que a pessoa acaba morrendo rapidinho. Então, se a pessoa tem dor de cabeça e há mais de um ano não morreu rapidinho, então provavelmente tem uma origem comportamental. Ele está falando, como é que a gente tira essa dor de cabeça? Pois é. A primeira coisa é ficar... Toma analgésico e tal, normal, mas e daí, né? Mas a primeira coisa é ficar atento. Quando é que a minha dor de cabeça se manifesta? Ah, tá bom. Atento ao comportamento. Primeira coisa, não é? Ah, ela se manifesta quando eu estou no frio, ela se manifesta quando eu não como, ela se manifesta quando eu fico muito no sol. Eu até brinco. No sol quando está trabalhando, porque no sol na praia, tomando cerveja, comendo camarão, aí não dá dor de cabeça. O sol da praia não dá dor de cabeça. Só se o camarão tivesse cagado. Exatamente. Aí dá outra coisa. Aí não dor de cabeça. Enfim, então ela se conscientizar. Qual é o gatilho que gera a dor de cabeça? E quando ela estiver no sol, normalmente o que ela pensa? Esse sol está muito quente, vou ter dor de cabeça. Muda o pensamento antes do comportamento acontecer. Então, a primeira coisa é se conscientizar e mudar o que ela pensa antes. Porque Mas não é tão fácil assim, né? Não é tão fácil. Imagina quantos anos ela vem repetindo esse programa. Essa é uma forma, não é? Uma outra forma, respirar profundamente. Respirar, prender a respiração e soltando devagarzinho, respirar. Porque o oxigênio, né, ele irriga rapidamente o cérebro, aumenta a circulação cerebral e isso tende a causar também uma vasoconstrição e a dor de cabeça. Isso já é mais fácil, vamos dizer assim, né? Como é que a pessoa respira profundamente, é profundamente, isso? Profundamente. O máximo que dá, prende por uns 4 segundos e vai expirando. Isso. E ao mesmo tempo que ela vai expirando, ela vai imaginando a dor de cabeça saindo, indo embora, junto com a respiração. Porque o nosso corpo ele responde rapidamente aos nossos pensamentos. Lembra da barata? Quando eu comecei a falar de barata aqui, você começou a ficar com uma cara de nojo aí. Olha a rapidez com que o corpo responde ao pensamento. Né? E uma outra forma, quando isso é muito enraizado, aí nós temos, se você conhece, programas de treinamento que vai trabalhar toda a reestruturação comportamental da pessoa, da vida inteira, todo o rol de comportamentos, de padrões que ela não quer mais ter. Então aí responde de maneira muito clara a primeira pergunta, né? Comportamentos e padrões de comportamentos são passíveis de mudança. Sim. São passíveis de mudança. Tem pelo menos 15 anos que eu trabalho com esse tipo de programa de treinamento que permite que as pessoas conheçam seus comportamentos inconscientes, escolham aqueles que elas não querem ter mais e escolham novos padrões de comportamento. Agora, aí pessoa que fala assim, sou inibido, tenho medo de falar em público, eu sou uma pessoa muito vergonhosa, eu não tenho facilidade de estar conversando com pessoas em qualquer lugar, que é um comportamento também, né? E deve ter sido gerado por algum padrão colocado nela no passado, né? Também é possível de mudar, isso daí também vem por uma educação, de uma outra forma. Marco, foi feita uma pesquisa no âmbito mundial. Mais de 60% das pessoas responderam que o seu maior medo é falar em público. Falar em público. Em público, se expressar numa reunião. Você, na sua vida política, aí, você deve assistir muito disso, não é? Pessoas antes de entrarem no plenário ali, tremendo nos bastidores, não é? O pessoal que está aí prestes à candidatura, tremendo para encontrar o eleitor, para falar sobre aquilo que ele defende, sobre as suas ideias. E nessa pesquisa, apontou que esse é o maior medo das pessoas. Tanto é que, por exemplo, um aluno que vai apresentar um trabalho na escola, né?
a pessoa que tem que apresentar uma reunião numa empresa. Isso nós encontramos demais nos treinamentos empresariais que nós damos. O maior medo é falar em público. E da onde que vem isso? Esse é o comportamento. O medo de falar em público. O medo de se expressar. O medo... E esse medo, na realidade, vem da reprovação. Porque qual é o medo? E se eu falar e dar errado? E se eu falar e for reprovado? E se eu falar e as pessoas me criticarem? E se eu falar e o meu professor que está ali olhar meio torto, não gostar? E se eu falar, e se? Então é o medo da reprovação, é o medo da repreensão. E de onde que vem isso? Quantas e quantas vezes uma criança ouve cala a boca quando é criança? Menino, você não sabe o que você fala? Boca fechada não entra mosquito. Esse menino só fala besteira, não é? Outra. Fala besteira. Ou talvez, Eugênio, assim, a criança... Como é que fica quando a criança fala alguma coisa e os adultos riem? Como é que é isso, então? Porque a gente ri também, né? Olha que bacana. Mas como é que a gente, quanto adulto, pode encarar aquilo como um comportamento de criança normal, sem exigir dela um comportamento de adulto, Sim. até achar engraçado, mas sem imputar nela algo que o limita? Muitas vezes você não consegue segurar o riso, porque tem situações em que a criança realmente, e principalmente essas crianças que estão vindo nessa nova era de crianças, né? Elas falam algumas coisas que você... Mas tudo bem, riu, elogia depois. Olha que bacana o que você falou, você nos fez até rir, olha que legal.